Você está preparado para 2018? Você já marcou algum compromisso onde era véspera de um final de semana prolongado ou era uma ponte entre um feriado e um final de semana? Ou você já foi atropelado ou atropelada por um grande evento, um evento mundial e atrapalhou os seus compromissos? Meu nome é Liz Kimura e eu já há alguns anos tenho trabalhado, criado esse Super Planner da LNK que eu quero te apresentar. Costumo dizer que quem planeja, realiza. Vamos lá? Essa daqui é uma versão horizontal. Então você vai ter 90 centímetros de altura por 1,12 de comprimento. Primeiro semestre acima, segundo semestre abaixo. E aí você percebe que tem aqui as colunas de 3 meses. Vamos fazer um zoom? Repare que todos os meses está dividido em 5 semanas. Então nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana. E ele também é organizado da seguinte maneira: semana dos dias úteis com a coluna dos finais de semana, porque a minha semana começa na segunda-feira. Então, para mim, é importante eu ter o começo com a segunda-feira e às vezes eu tenho trabalhos de final de semana. Então, me atrapalhava bastante ter sábado num canto e domingo no outro canto. Então, dessa maneira, você consegue ter os dois. Como o Brasil tem as duas grandes metrópoles em São Paulo e Rio de Janeiro, nesta versão, nós também incluímos feriados estaduais e municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo também. E aqui no cantinho você ainda tem uma miniatura de dezembro, porque às vezes em janeiro você precisa recapitular algum compromisso, alguma data do mês anterior, então nós deixamos aqui para você dezembro do ano anterior, de 2017. E como eu comentei que a gente divide tudo em 5 semanas, por quê? Para não acontecer de você ter um quadradinho dividido com 2 dias. Imagine, eu tenho um compromisso um dia inteiro e ficar com 2 metades, isso atrapalha muito o meu planejamento. Então, eu tenho como exemplo o mês de abril. Repare que abril começa, dia 1º de abril vai ser Páscoa e começa num domingo. Então, o finalzinho de abril aparece aqui no comecinho de maio. Então, você já tem dia 30 de abril, segunda-feira, 1º de maio, feriado nacional. As marcações em vermelho são os feriados nacionais, como tradicionalmente em todo o calendário você encontra feriados nacionais na cor vermelha. E aqui, por exemplo, nós temos um feriado estadual do Rio de Janeiro, por isso que ele está nessa marcação diferente. No mês de junho, nós teremos aqui a Copa. Eu já vim aqui com a minha torcida pelo Brasil. E a abertura vai acontecer aqui numa quinta-feira, dá para acreditar? Então, dependendo, né, no começo do ano ou mesmo no final do ano de 2017, você montando o planejamento do ano seguinte, 14 de junho é uma quinta-feira que vai ter a abertura da Copa. E como vai ser na Rússia, a gente ainda tem a questão do fuso horário. Então, dependendo do compromisso que você agendar para essa data, o Brasil, no geral, pelo menos, mesmo para quem não gosta de futebol, eu acho que pelo menos a abertura todo mundo vai querer assistir. Agora, o encerramento pelo menos cai num domingo. Então, se você for ver no mês seguinte, nas férias de julho, o encerramento, né, o Brasil levantando a taça, deve ser no dia 15 de julho. Inclusive, ao longo, né, do período da Copa, nós deixamos essa marcaçãozinha de uma miniatura de uma bola de futebol para que você, né, esteja ciente de que é o período da Copa. Como a gravação desse vídeo está sendo feita numa época em que ainda não foi divulgado os dias que o Brasil vai jogar, então você só tem a bolinha de futebol. Mas hora que você tiver o seu exemplar em mãos, a recomendação é que você personalize e coloque aí as datas do Brasil também. Outro comentário que eu gostaria de fazer é que tem algumas marcações assim comemorativas, como o Dia do Amigo, Dia do Avô, né, Dia dos Avós, algo assim genérico, não é um feriado, mas dependendo do mercado que você atua, talvez seja uma
uma data boa para você fazer algum tipo de promoção. Você sabia que no ano de 2018 também teremos eleições? Isso será em outubro. No mês de outubro teremos primeiro domingo e último domingo de outubro, primeiro e segundo turno das eleições. E o início do horário de verão bem no dia 21. Então, esse calendário ele também tem esse tipo de marcação, início e término de horário de verão. E, por exemplo, você está preparado ou preparada para a Black Friday? Ela acontece no mês de novembro, sempre na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graça norte-americano, porque o Dia de Ação de Graça canadense, eles têm datas diferentes. Então, dessa maneira, você já pode ficar prestando atenção como que estão os preços dos produtos nos meses ou semanas anteriores para se preparar aí para Black Friday, para de repente não estar sofrendo aí algum golpe. E no mês de dezembro teremos o Natal, numa terça-feira. E se você reparar, aqui no cantinho, eu fiz um zoom in, porque nós já temos janeiro, fevereiro e março de 2019. Porque o carnaval vai cair no dia 5 de março. Então, o carnaval no ano seguinte vai ser tardio. Assim você consegue ir preparando o seu planejamento para o ano seguinte. Então, essa é uma versão digital, onde cada dia é o tamanho de um post-itzinho. Sabe aquele post-it pequeno para que você possa programar e bloquear um dia inteiro? E eu vou te mostrar agora a versão impressa desse mesmo arquivo. Repare, ele é grande. Então, tcharam, você precisa se programar, né, medir o seu espaço para ver se você consegue colocar ele na sua parede. Essa versão horizontal é mais indicada para a parede, mas se você não tiver parede, também temos a versão vertical. Eu vou te mostrar. Esta é a versão vertical. Então, é uma coluna, são duas colunas. Ele tem 1,34 m de altura por 75 centímetros de largura. E eu percebi que no Brasil as portas não são padronizadas. Esta versão vertical eu criei para uma aluna que mora lá em Porto Alegre. Ela falou: Liz, eu não tenho mais nenhuma parede. Todas as paredes dela tinham ou móveis ou quadros. Então eu falei: não, mas porta, acho que você deve ter alguma porta livre. Só que as portas não são padronizadas. Então, eu tive clientes que comentaram que a porta é mais estreita do que 75 centímetros. E outros comentaram que a maçaneta atrapalha. Então, cortaram o primeiro semestre acima da maçaneta e o segundo semestre abaixo da maçaneta. As datas foram calculadas a partir de um post-it pequenininho. Sabe aquele post-it amarelinho? Ou então, existe esses tipos de post-its que basicamente cabe 3 numa mesma data. E eu costumo utilizar na posição horizontal quando o evento está confirmado. Na diagonal, quando está a confirmar. E quando foi cancelado, eu mudo na vertical. E para grudar esse calendário, eu também gosto de utilizar esse tipo de fita dupla face transparente, que ela é bastante resistente e você consegue tirar depois com um fio dental. Então, são as minhas dicas para você grudar e utilizar o calendário, além de canetas permanentes para escrever no post-it com 2 pontas, uma mais grossa e outra mais fininha, que você também pode utilizar cores diferentes e as espessuras diferentes para o tipo de compromisso e, de repente, detalhes como horário ou endereço, local. Então, são alguns dos recursos que eu costumo utilizar. Adquira agora mesmo o seu exemplar, é só entrar em contato aqui na descrição do vídeo, faça o seu pedido e lembre-se, dica, primeiro meça o espaço para ver se você tem espaço suficiente para colocar o seu Super Planner LNK. Eu agradeço muito o apoio da J-Play
pela gravação. A Tokyo Design, que é a empresa de design que desenvolveu esse planner, né, com a ideia que eu tive. Eles me acompanham desde a década de 90, então meu forte abraço ao Renato Hayashi. E aguardo o seu contato. Quem planeja, realiza, e quero ver você fazendo muitas realizações ao longo de 2018. Tchau, tchau!